irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para podermos refletir um pouco sobre um tema muito interessante, né? Antes de refletirmos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoe-nos na noite de hoje. Permita que possamos, Senhor Jesus, corresponder um pouco com esse ensinamento que nos ensinastes e nos ensina a cada dia, que possamos ser um pouco fiéis ao teu evangelho, ao teu ensinamento. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. E assim, meus irmãos, com essa alegria e com a certeza que Jesus está aqui entre nós, que nós vamos começar a nossa análise, né? Vamos dizer, não vamos falar palestra, mas a análise de um tema da noite de hoje. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o livre-arbítrio, né? Antes de refletir praticamente sobre o tema, o livre-arbítrio, nós queríamos trazer uma leitura do Evangelho que é sobre o dever, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, e nós vamos só ler um pouquinho, um trechinho do item 7, que fala o seguinte: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, né? Como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Aí ele continua. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções de interesses do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressões. Aí aqui a gente queria chegar. Ele fala o seguinte: o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, olha só que designação, é o aguilhão da consciência, este guardião da probidade interior, olha só, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente potente diante do sofisma das paixões. É aqui que a gente queria conversar um pouquinho, né? Sobre o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que é o aguilhão, né? Aguilhão é aquela ponta, né, que usa para estar, né, tocando algo, um boi, alguma coisa, ou também aquele estímulo que a gente tem, né, ou aquela dor que a gente tem, de quê? Da nossa consciência. E aí ele coloca, ao mesmo tempo, ele é esse guardião da probidade interior, da nossa retidão interior, da nossa reforma interior, né, e adverte do sofisma das paixões, que a gente só está aqui exatamente por conta dessas paixões, que nós não trabalhamos, né? Que nós ainda estamos à mercê dessas paixões. Paixões inerentes ao mundo de provas e expiações, né? Mas no Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que sucederá no curso da sua vida, né? Será que nós temos consciência antes de nos encarnar? E os espíritos respondem para Kardec: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos as provas que vamos passar, né? E o nosso livre-arbítrio, por termos livre-arbítrio, nós estamos livres de escolher as nossas provas. Nessa questão mesmo, 258, a questão A, Kardec ainda pergunta, insiste ainda com os espíritos, pergunta: não é Deus então que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Né? Os espíritos respondem para Kardec: nada ocorre sem a permissão de Deus, portanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, é um fato. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela.
né? Dando ao espírito a liberdade de escolha. Então, uma vez que nós adquirimos a razão, nós temos a liberdade de escolha, né? Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, os nossos atos, temos responsabilidade e temos responsabilidade também pelas consequências dele, é um fato. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhes acham, assim o caminho do bem como o do mal, né? Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem da vida espírita tudo lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Olha a misericórdia divina, sempre nos dando a oportunidade. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem, né? Aí ele coloca, se um perigo vos ameaça, não foste vós quem criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a ele vos expordes. O perigo está aí. Quem é que vai expor o perigo? Somos nós, né? A escolha de querer ou não expor. Haverdes visto nisso um meio de progredir, e Deus o permite. Então, é o meio que nós temos de progredir, porque uma vez nos dando a liberdade de escolher, e como nós temos a consciência, as leis de Deus na nossa consciência, nós temos essa liberdade. E aí cabe a nós escolher. A pergunta é, será que todos nós estamos na posse do nosso livre-arbítrio? Todos nós temos essa totalidade de escolha, essa livre escolha ilimitada, né? Nós vamos perceber que o caso não é bem assim não, né? Quanto mais débito adquirimos, mais limitamos o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio está na razão do débito, né? Quanto mais débito adquirimos, mais limitamos, mais reduz a nossa escolha. Todos temos livre-arbítrio, é um fato, né? Mas nem todos estamos, vamos dizer, na posse da sua totalidade. Temos a liberdade limitada, porque a liberdade é um recurso que, se não soubermos utilizá-la, o que acontece? Nós a perdemos. Então, a partir do momento que a gente não sabe utilizar a liberdade, a gente perde a verdade. Deus concedeu todos os homens o livre-arbítrio. Uma vez atingindo a razão, todos nós temos o livre-arbítrio. Assim, o que acontece? A gente imagina que o homem encarnado, né? Todo homem encarnado, ele tem um livre-arbítrio. A pergunta é, será que todos os homens, todos nós, seres humanos encarnados no planeta Terra, vamos restringir ao nosso planeta, no planeta Terra temos as mesmas condições, ou seja, a gente pode dizer assim, temos o mesmo nível? Qual é a quantidade de livre-arbítrio que nós temos? A questão seria essa. E aí a gente vai ver que o nível de livre-arbítrio tem a ver com a semeadura. É aquele velho ditado da Bíblia, a semeadura é livre, mas a colheita, meus irmãos, é obrigatória. Então eu posso semear o que eu quiser, né? Só quem semeia vento colhe tempestade. Então eu estou pronto para colher essa tempestade? A questão é essa. Que a semeadura é livre, mas porém a colheita é obrigatória. Então o que é que vai nos limitar? Vai ser essa colheita aí. O que eu quero colher? Né? Se nós somos livres para semear, nós somos limitados na nossa colheita, é um fato. O que vai limitar a nossa liberdade de ação é a nossa colheita. Dependendo do que semeou, nós estamos comprometendo. Nós estamos cada vez mais nos comprometendo, né, diante da vida, diante do nosso livre-arbítrio. E aí vai limitando. Ele vai ficando cada vez mais curto. A gente vai cada vez nos aprisionando, vamos dizer, nos escravizamos, né? Então, a questão é, como nós devemos utilizar os nossos livre-arbítrio? Né? Primeiro, antes de reencarnar, nós fizemos uma escolha. Né? Vamos encarnar em família X, com fulano, com Beltrano, né? Com ciclano. A questão é, como é que eu estou hoje fazendo, utilizando as minhas escolhas com fulano, com Beltrano e com ciclano? Que escolhas que eu estou fazendo nessa vivência? Né? Na minha questão familiar,
Como é que eu estou escolhendo aquilo do meu dia a dia, do meu cotidiano? Porque as escolhas, desde que a gente acorda até a gente dormir, nós fazemos escolhas. A questão é como estou escolhendo. No nosso ambiente de trabalho, que escolhas que eu estou fazendo, né? Quando estamos com relação à minha vida pessoal, ao trato do meu corpo, a minha intimidade, né? Como é que eu estou cuidando da minha saúde? Ou das afetividades que eu escolhi ter? Quais são as escolhas que eu faço para estar com essas afetividades, né? Ou seja, as viciações, né? As vicissitudes que me rodeiam, eu escolho tê-las ou eu escolho não tê-las, né? Eu escolho aplacá-las. Então são questões que nós temos que estar sempre refletindo, porque isso interfere muito na liberdade, né? Então, como estamos utilizando, por exemplo, o nosso pensar, a nossa refletir, tudo parte do pensamento. E a partir daí eu pensei, eu tenho a escolha de só pensar e ficar para mim, me reservar e não falar, é outra escolha. E eu tenho a escolha de pensar, de falar ou não e muito menos agir. São escolhas, meus irmãos. E de acordo com essas escolhas, eu vou me comprometendo ou não. Eu vou me restringindo ou me liberando, me dando mais liberdade. Então, de acordo com o meu comportamento no meu cotidiano, eu estou tendo a possibilidade de ampliar esse livre-arbítrio numa próxima encarnação, ou nessa encarnação mesmo, ou restringir esse livre-arbítrio. É questão de escolha, né? E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 38, tem uma lição muito interessante que ele coloca assim, se soubéssemos, né? Ele faz analogia do capítulo 23, do versículo 34 de Lucas, né? Que quando Lucas fala reporta a seguinte frase de Jesus, colocando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? E é verdade. Então, será que nós verdadeiramente estamos fazendo, sabendo o que estamos fazendo diante das nossas escolhas? E Emmanuel coloca, se o homicida, a mensagem de Emmanuel, a mensagem 38 do Fonte Viva, se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braço para desferir qualquer golpe. Era melhor não ter braço do que se comprometer mais, se limitar mais, se escravizar mais diante da vida. E ele coloca, se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, preteriria o delito da indiferença. Exatamente, ele não iria por esse caminho, né? Ele coloca, se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação, né? Agora a gente vai dizer, meus irmãos, que nós que não sabemos disso. Nós vamos dizer que não sabemos disso? Não, nós sabemos. Mas é questão de escolha. É questão de tolir aquele desejo ou lutar contra aquele desejo ou dar vazão àquele desejo, né? Porque Emmanuel coloca assim, ainda nessa mensagem, perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Porque nós sabemos que o perdão de hoje é uma liberdade do amanhã, né? Ele nos liberta esse perdão. Ou perdoa, não precisa ser do amanhã, de hoje mesmo, né? Então, em verdade, ele fala, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então, a gente só se rende ao mal porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Porque verdadeiramente, se nós refletirmos sobre todas as nossas atitudes, as nossas escolhas seriam outras, né?
nós íamos optar por escolhas que nos libertasse, que nos suavizasse o coração, que nos desse um conforto melhor nessa vida, que pudéssemos respirar com mais tranquilidade. Essas seriam as nossas escolhas. Porque toda pessoa que fere a lei divina, ela vai tolir o livre-arbítrio dela, né? Toda pessoa que fere a lei divina, ela vai se comprometer com o livre-arbítrio. Ela vai limitar a sua liberdade. Porque o mal praticado, né, ele não isenta da colheita, não. Como diz, nós colocamos antes, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tanto o bem que nós fazemos, quanto o mal que nós fizermos, nós vamos colher. Então, só depende de nós. Então, o que nós não podemos também deixar de refletir, que o poder de perturbar e ferir o semelhante, esse poder, não é maior do que o poder de Deus de regenerar. Então, a escolha nossa de perturbar, sim, até quando? Deus é paciente, né? Ele espera. Um dia ele nos alcança com o poder de regeneração dele. Esse poder de regeneração é inerente ao ser humano. Todos nós vamos evoluir. A questão é a escolha. Quando? Como diz Jesus a Públio Lentos, né? No livro Há 2000 anos. Ou você me segue agora, ou me segue há milênio. Daqui a um milênio. E nem precisou tanto isso, que no ano 70, Públio já estava com o coração voltado para Cristo. Então, assim, é questão de escolha. Então, Emmanuel ainda coloca nesse livro, no livro Consolador, que é o livro Consolador, uma frase muito interessante. O Criador é sempre Pai, Pai generoso, né? E sábio, justo e amigo. Deus é sempre Pai, generoso, justo, sábio, soberanamente bom e amigo. E aí, considerando os filhos transviados que somos nós, como incursos em vastas experiências. Então Deus entende isso, que nós estamos nas nossas experiências e que isso passa, como diz Maria, tudo passa. Só depende de nós. O tempo quem determina quando passa, quando vamos realmente não somar tantos débitos, sanar esse somatório de débitos, somos nós. Então, o somatório de débitos que vai nos compromissando diante da vida e que vai tolindo, vai restringindo cada vez mais o nosso livre-arbítrio, né? E o somatório de débitos só pode ser com quem? Com o nosso semelhante. Né? Nós só estamos aqui para compartilhar as convivências. Então, tolindo, né, essa liberdade por conta de um débito adquirido com o nosso semelhante. Só depende unicamente de nós não nos aprisionarmos nas nossas expiações, né? Nos libertarmos das nossas expiações, nos livrando de atos impensados, refletir em tudo que vamos falar, em tudo que estamos agindo, porque só assim teremos uma oportunidade de saber fazer uma escolha um pouco menos, como diz, danosa, né? Escolher mais em prol do nosso bem e, consequentemente, em prol do bem do outro. Porque todo débito quitado, ele nos auxilia na nossa jornada evolutiva. Ele nos ajuda na nossa caminhada evolutiva. É um débito a menos. E certamente, numa próxima jornada, teremos mais liberdade de ação, porque estamos educando o espírito. Quando educamos o espírito, nós temos mais liberdade de ação, né? Porque é interessante, tem um caso no livro Chico de Francisco, de Adelino Silveira, que uma mãe procura Chico, né, desesperada, e chega para Chico e fala: Chico, eu tenho um filho, ele é surdo, ele é mudo, ele é cego, né? Ele não tem os 2 braços. E aí, fui ao médico, levei ele ao médico, e o médico veio dizer que agora vai ter que amputar as 2 pernas. Chico, o que o Espiritismo tem a dizer para mim? Chico vai e consulta Emmanuel uma situação dessa.
E Emmanuel depois veio para Chico e disse: Chico, diga a essa mãe que essa criança, nas últimas 10 encarnações dela, ela se suicidou. E que agora, ao completar 5 anos de idade, ela já está procurando um despenhadeiro, a ideia de se jogar no rio, ou seja, ela já está com a vontade de suicidar de novo. E que os médicos estão certos em amputar as pernas, uma para salvar a vida dela, porque o médico colocou para a mãe que ia amputar as pernas, porque se não amputasse ele poderia morrer. Então, que os médicos estão certos. Né? Então, diante de uma fatalidade, de uma situação dessa, o que nos cabe para retificar é a resignação. Resignação e ação no bem. Então, porque se a gente, diante de uma situação, não entender que existe a misericórdia divina ali por trás de tentar minimizar um problema maior, né? A gente termina não entendendo uma criança de 5 anos numa situação dessa. Mas quando a gente olha nas entrelinhas o que está por trás daquelas escolhas, que foi escolha feita por ele mesmo, para tentar segurar ele, é como se ele pedisse: me coloque numa camisa de força, porque senão eu vou perecer de novo. Né? Foi escolha dele. Então, a gente não entende o que está atrás de determinadas atitudes, de determinadas ações. O que nos cabe, meus irmãos, é nós vigiarmos a nossa liberdade que temos agora. Temos alguma liberdade? Sim, vamos vigiar. Porque nós somos infalíveis, muito pelo contrário, somos muito falíveis. E a qualquer momento podemos perecer nessa liberdade que nós temos. Né? Então nós temos que estar sempre vigiando as nossas atitudes, né? Porque é nessa vigília que nós temos, é na oração do dia a dia, é que vai nos proteger de nós mesmos. Porque todas as falhas nossas, elas ficam gravadas na nossa consciência. Não tenhamos dúvida disso. Toda falha fica gravada na nossa consciência. E quando vamos encarnar, o backup é feito no perispírito. Não vamos ser inocentes não, né? Com qual a finalidade? Da nossa purificação, das nossas libertações, né? Da nossa rumo à perfeição, rumo a um estado melhor do espírito, né? Porque quanto maior for a nossa elevação moral, mais liberdade a gente vai ter de ação. Então, quanto mais a gente galga, quanto mais a gente almeja, né, uma liberdade, quanto mais a gente caminha para a nossa moralidade, para o nosso burilamento moral, maior vai ser a nossa liberdade. Porque a liberdade é uma conquista vigiada. Não tenhamos dúvida disso. Né? Não é porque hoje temos uma certa liberdade, vamos dizer, porque escolhemos as nossas provas, que nós não podemos cair a qualquer momento. E às vezes, a depender da situação, a gente pode cair feio. Então, o orar e vigiar é constantemente. Porque nas expiações, hoje nós moramos, vamos dizer assim, em um mundo de provas e expiações, não temos dúvida disso. E quando estamos em situação de expiação, nós estamos entregues. E se vacilar, a gente sai do controle. Né? E lastima e condena, né? E aí fica difícil. Então, quando a gente sai do controle, como diz Emmanuel, só nos resta, está no livro Consolador, quando a gente sai do controle, meus irmãos, só nos resta, como diz ele nesse livro, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Se sair do controle, a gente tem que de novo reconectar com o sublime, rezar, tentar de novo harmonizar. Porque senão a gente não consegue resgatar. Né? E no Evangelho nos ensina que ter resignação, esse é o primeiro passo. Resignar. Olha essa mãe diante de Chico, quando veio pedir um socorro, né? Ela tem que resignar diante da dor do filho, porque é a melhor situação que ele se encontra agora. É o momento de começar a resgatar, né? E não tenhamos dúvida, essa é a melhor situação de reencarnatória nossa. É o momento de começarmos a resgatar, sim. Não tenhamos dúvida disso. Este é o nosso momento.
É a melhor chance que nós tivemos de todas as reencarnações. Então, quais são as escolhas que estamos fazendo hoje? A questão é, quais são as escolhas que nós estamos fazendo hoje? Porque o Evangelho fala resignação e ação efetiva no bem. Esse é o resgate. Né? Resignar diante daquilo que a gente não tem como fazer. Né? E aí, tentar fazer o máximo de ação no bem. Vigiar ao máximo o nosso pensamento. Vigiar ao máximo a nossa fala. E vigiar ao máximo, se possível, não agir de forma errada, equivocada. Esse é o nosso propósito nessa encarnação. Porque se nós não fizermos dessa forma, estaremos de novo tolindo, restringindo. E se não vigiar sempre a nossa liberdade, a gente pode nem ter direito à liberdade na próxima encarnação ou daqui a pouco. Né? Porque a gente fala de liberdade, a gente pensa assim, liberdade, o que seria essa liberdade? Existem situações que a gente analisa, por exemplo, tem pessoas que abusam tanto do corpo físico dela, né? Com as viciações de todas as naturezas, aí que a gente não vai estar elencando aqui, que o corpo perece. Às vezes ele perece por um AVC, né? Fica todo travado, ele perde um lado de movimentação, ou fica cego, ou fica com restrição na mobilidade, porque ele abusou da liberdade dele de ação. Né? Então a gente vê situações assim, às vezes abusou tanto do álcool, do vício, seja ele que for, até da própria viciação mental, que o corpo não aguenta. Às vezes nessa própria encarnação ele está tolindo a liberdade dele de agir, ele não consegue mais nem se locomover. Às vezes ele fica vegetando sobre uma cama. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas hoje, né? Porque a ação no bem, ela diminui o débito. Quando a gente começa a ajudar as pessoas, quando a gente começa a colaborar com as pessoas, a gente está, de uma certa forma, trabalhando em nós aquele defeito que às vezes nos acompanha por milênios, né? Por várias, centenas, dezenas de encarnações. E a gente começa, paulatinamente, agindo no bem, e a gente começa a vencer um pouquinho as nossas imperfeições. Então, toda vez que nós ferimos a lei divina, nós estamos vendendo o nosso livre-arbítrio. É um fato. Estamos vendendo. Porque se eu começo a enganar as pessoas, se eu começo a atrair as pessoas, a falar mal das pessoas, a querer mal, a não agir, né, de acordo com as leis divinas, vamos dizer assim, eu vou limitar meu livre-arbítrio. Eu vou estar me limitando cada vez mais. Né? É como se eu tivesse uma liberdade e eu desse ela, vendesse. Não quero mais essa liberdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Para não estar hoje, nessa encarnação, tolindo o livre-arbítrio para uma possível encarnação ou nessa mesmo. Porque a gente pode tolir a nossa liberdade nessa encarnação. Quando temos muitas preocupações, muitas angústias, muitos anseios, estou lhe vendendo a minha liberdade, estou estragando com a minha saúde. Então a gente tem que ter consciência nas escolhas que nós fazemos, né? Não pensando somente numa encarnação futura, mas nessa encarnação, que é a melhor encarnação que a gente tem, é o nosso presente. Ela que vai estar fazendo o nosso futuro, mas é a oportunidade da gente resgatar o passado. Essa é a oportunidade que a gente tem de resgatar o passado. Né? E vai estar contribuindo para que nós ampliemos a nossa liberdade no futuro. Então, muitas vezes, nós vendemos a nossa liberdade por muito pouco, por mesquinharia, né? Por estar fazendo intriga sem necessidade, por querer tomar posse de algo que não é nosso, porque tudo nesse mundo aqui é usufruto. Estou aqui só usando, daqui a pouco, quando desencarnar, não levo nada. Né? Então, como é que eu estou restringindo a minha liberdade de ação? Então, não nos escravizemos nos relacionamentos afetivos. Não nos escravizemos nas relações sociais. Hoje, vamos dizer, falar de Brasil, o povo está vendendo o seu livre-arbítrio por nada, né? Por discussões infindadas, por, sabe, posicionamentos sem necessidade disso. Para que isso, meus irmãos? Né?
E tem gente se comprometendo a rodo porque quer se comprometer, porque está fazendo determinadas escolhas, dando determinadas situações que você fala, meu Deus do céu, como é que vende o livre-arbítrio de uma forma tão barata? Né? Depois vai sentir falta. E aí vai ser uma jornada grande para começar a resgatar. Então cabe a nós estarmos atentos todo instante. Orar e vigiar as nossas escolhas. Hoje acordei, quais são as minhas escolhas? Né? Qual é a oportunidade que eu tenho de estar me libertando diante da vida ou de me aprisionando diante da vida? Ampliando o meu livre-arbítrio ou restringindo o meu livre-arbítrio? Então a oportunidade está aí. A todo instante nós temos essa oportunidade. Não pensar simplesmente numa encarnação futura, mas principalmente nessa. Essa é a encarnação vigente. É essa encarnação que eu tenho que pensar, que eu não posso restringir. Que eu tenho que me libertar cada vez mais. Porque assim eu vou ter uma ação mais livre. Porque o livre-arbítrio é escolha. É escolha. A escolha pode ser tão boa, pode ser escolhas de coisas boas, mas também pode ser escolhas de coisas más. Só depende da gente escolher, né? E uma coisa que a gente não pode ter dúvida, ninguém tira o nosso livre-arbítrio. A única pessoa que tira o nosso livre-arbítrio somos nós mesmos. Deus nos deu. Deus já nos deu. Só que Ele nos responsabiliza. A responsabilidade é sua. Você pode semear o que você quiser, mas pode ter certeza que você vai colher. Ninguém tira. Quem vai tolir seu livre-arbítrio, quem nos tolhe, somos nós mesmos. Né? Então, por quê? Porque somente nós mesmos podemos tirar o nosso livre-arbítrio. Se somente nós podemos tirar, não vamos colocar a culpa em ninguém. Muito pelo contrário. Vamos tentar sanar cada vez mais os nossos débitos para nos dar uma livre movimentação na vida. Sermos pessoas mais leves na vida. Então, à medida que vamos aprendendo a escolher, né, amplia as nossas escolhas. Se eu aprendo a escolher diante das leis divinas, as nossas escolhas são ampliadas. Então não podemos limitar a minha escolha, não pode limitar. Ela tem que ser ampliada, de acordo com as leis divinas, né? Não ferindo, não complicando, sendo pessoa mais harmônica, mais suave diante da vida. Porque o importante, em suma, como diz Jesus, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que faz. Nós temos que nos perdoar diante daquilo que nós nos limitamos, mas ao mesmo tempo trabalhar aquilo que nós já podemos trabalhar. Nós não podemos perder esse rumo, né? E como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, né? Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nossos desrespeitos à lei divina, jamais nos afastaria do caminho reto. Então, meus irmãos, o nosso objetivo aqui nessa encarnação é continuar, né, nesse caminho reto, obedecendo às leis divinas, tentando ampliar cada vez mais o nosso livre-arbítrio, ampliar cada vez mais o nosso conectivo com o alto, ampliar cada vez mais a nossa sensibilidade nessa lei de amor, né, de paz, de tranquilidade, sendo um pouco mais fiéis, né, aos ensinamentos de Jesus, escolhendo a melhor forma para todos, sendo pessoas mais fraternas, né? Então, porque essa escolha só depende de nós, como dizem eles, depende de nós, né? Para que a vida seja melhor, depende de nós para que tenhamos um dia mais ensolarado, mesmo que seja chuvoso, né? Mais risonho, mesmo que aquele dia nosso coração esteja um pouco mais contrito. Então, assim, depende de nós, de termos a liberdade de ação numa totalidade, numa amplitude maior, né? E é com essa alegria que nós estamos aqui hoje, de podermos compartilhar um pouquinho esse pensamento, né, de livre-arbítrio, que nós agradecemos a espiritualidade amiga, a oportunidade. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao Pai misericordioso, que nos dá a razão, que podemos estar aqui usando a nossa razão, o nosso pensar, razão no sentido de poder refletir, de poder pensar, de poder escolher, né? E pedimos por todos,
todos nós que estamos aqui reunidos neste momento, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, nas vias públicas, aqueles que se encontram atrás das grades, que as grades sejam físicas e não espirituais, aqueles que se encontram atrás das grades espirituais. Que Jesus os abençoe, que Jesus os ampare, que a nossa Mãe Santíssima possa cobrir com seu manto sagrado, o manto de amor, o manto materno, nos ajudando a cada dia a vencer a nós mesmos, e vencendo a nós mesmos, certamente estaremos ampliando o nosso livre-arbítrio. E assim nós só temos que agradecer-te, Pai, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e abençoado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, soberana e justa, aqui na terra como em todo o universo. O pão do corpo e do Espírito dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas à medida que soubermos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em antigas e novas tentações, mas livra-nos do mal. Porque sabemos, Senhor Jesus, que é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Se conosco hoje e sempre, Senhor Jesus. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, nos cobrindo com a tua luz. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe.